Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Bem-vindas, bem-vindos. Bom dia a todos e todas. 15 de abril de 2021. Nós estamos atravessando esse mar de tempestades, da pandemia. É uma tempestade que mexe com todas as estruturas, inclusive a estrutura da política, né? Já há algum tempo as nossas estruturas convencionais andam sendo questionadas. Será que a maneira que temos de fazer política, de nos representar, está dando conta do recado? A pandemia veio para, de uma certa maneira, acelerar essa questão. As nossas formas convencionais, elas estão dando conta? Bom, isso pensamos numa governança mundial, numa governança nacional, numa governança regional e tem também a governança da nossa cidade. Para conversar sobre isso, sobre a situação da nossa Câmara Municipal, dos nossos políticos locais, nós temos a satisfação de receber hoje o vereador Gabriel Parreiras. Então, com vocês, vão achar aqui o vereador. Só um minuto. Alô. Gabriel Parreiras. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Obrigado, é um prazer falar com você. É uma satisfação a gente recebê-lo aqui. Muito obrigado por disponibilizar parte do seu tempo para conversar conosco. Gabriel, Quando quiser. você foi um dos vereadores mais bem votados da nossa região, da nossa cidade. E eu sempre tenho uma dúvida sobre a questão da nossa representação por sermos um município tão extenso, em que as votações são muito localizadas, no caso da vereança. Eu queria que você falasse para nós um pouco, assim, se você está mais próximo de uma região do nosso município e quais que foram assim as suas bandeiras mais importantes durante a campanha. Então vamos lá. Me chamo Gabriel Parreiras, para quem não conhece, né? Eu sou nascido e criado aqui em Brumadinho e não, a minha região é a sede, né? Eu moro na sede da cidade há 28 anos, desde que eu nasci. As bandeiras que eu mais levantei em campanha são as que eu venho honrando com elas, são de fortalecimento das causas sociais, fortalecimento da causa animal e principalmente fiscalização. Tá. Então você tem um público, vamos dizer, seu público eleitor está mais concentrado na região central. Eu queria. Há uma discussão que já foi feita aqui algumas vezes sobre o nosso plano diretor, a revisão do plano diretor, né? E a revisão do plano diretor que, de uma certa forma, está meio parado, né? Como é que anda isso? Como é que você vê essa questão? As questões que foram colocadas no plano diretor, que atendem também a muitas outras regiões que não só a região central. E por que ele não anda na Câmara? Por que ele não. O que para? O que faz ele ficar pesado o Então vamos caminho? lá. Vamos pegar no contexto do plano diretor, né? Ano passado a gente teve atropelos e atropelos para que ele andasse rápido. Então a gente criou algumas comissões, foram feitas diversas reuniões e nessa mudança de gestão realmente você está certo. Ele deu uma parada. Eu não consigo te responder isso porque não sou eu que coloco isso em pauta. Entende? Isso tem que ser perguntado para a presidência da Câmara. Tá. Por falar, nós já convidamos o presidente da Câmara e ele não pôde ainda nos receber. Mas opa, parece que o Gabriel saiu da reunião. Será que ele caiu?
enquanto a gente procura o Gabriel, vamos ver aqui o que. Ah, ele está voltando. Ah, você voltou, você tinha caído aí um pouco, Gabriel. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, porque você, eu estava dizendo, não, nós já convidamos a presidência da Câmara para vir aqui para a gente poder conversar também sobre isso. Mas eu Aham. queria aproveitar essa oportunidade. Nesse momento, você está sendo movido um atrito, né, aí com a presidência da Câmara, está sendo Sim, movido um processo de cassação do seu mandato. isso. Conta pra gente qual que é, por que isso aconteceu e como é que está essa situação agora. Então vamos lá. Como é que está a situação agora? Vou responder primeiro e depois eu conto por que isso aconteceu. A situação agora, estamos em processo de defesa, já foi lida a denúncia e todos os vereadores acataram a denúncia. Então, funciona como um julgamento mesmo agora, sabe? Eu tenho que preparar a defesa, os vereadores vão ver se eles concordam ou não e eles vão votar pela minha cassação ou não. São os próprios vereadores que votam. Por que que isso aconteceu? Por eu ter falado da atividade do legislativo aqui e alguém se tocou mais, achou que foi de uma forma mais ríspida. Não concordo com isso de forma alguma. Um vídeo, né, foi numa live, tá, que eu falei isso. Então foi depois de uma reunião de comissão, eu simplesmente contei o que estava acontecendo aqui e inclusive o vídeo está postado nas redes sociais. Desde que eu postei, eu não tirei. Um vídeo que eu fiz no dia 9/3. Então, para quem quiser assistir, eu convido, porque eu acho muito ruim a gente reproduzir opinião, né? Acho que a gente tem que tirar as nossas próprias opiniões e as conclusões. Então, convido todo mundo a assistir o vídeo para que possa entender se realmente eu cometi essa quebra de decoro, é o motivo pelo qual eles estão querendo me caçar ou não. Pois é, na realidade, a crítica que você faz, ela é uma crítica sobre o andamento sobre os procedimentos internos da Câmara. Você Uhum. acredita que isso é intencional? Quer dizer, as pessoas fazem isso, os vereadores se comportam dessa maneira, de maneira propositada, ou é uma falta de preparo? Quer dizer, que nós precisaríamos ter por exemplo, uma escola de vereadores para a gente ter uma capacitação maior dos nossos representantes. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente tem uma falha na política de uma forma muito grande, né? Então, quem cria as leis não tem obrigatoriedade nenhuma, não tem qualificação, não é obrigado a ter qualificação nenhuma, e as pessoas com os serviços mais básicos, elas precisam de uma qualificação. Acho que a gente já erra através daí. Se é proposital ou não, eu acho difícil generalizar. Alguns eu tenho certeza que é proposital. Eu tenho medo e receio de te falar do todo legislativo, sabe? Tem uns que eu quero acreditar que não é proposital. Mas tem gente que é proposital, eu não tenho dúvida disso. Agora, isso aí cria uma certa, talvez um embaraço, vou dizer para nós que estamos do lado de fora, porque quando foi eleita essa Câmara, a gente entendeu, ou pelo menos isso ficou de uma forma explícita, não, mas assim, eu acho que a comunidade de Brumadinho, de uma forma, entendeu que era uma Câmara que era totalmente afinada na sua. Quer dizer, não havia um confronto dentro da Câmara. Todos os vereadores, de uma certa maneira, muito próximos da política do prefeito. Quer dizer, que seria uma coisa, um facilitador para a governança nesse momento. E logo, alguns meses depois, eclode essa fissura, né, que eu vou chamar de fissura, na bancada com o pedido de cassação do seu mandato. Há uma ruptura, então, na base do prefeito, você acha? Houve uma mudança, né, na gestão do executivo que influenciou no legislativo? Não, não, não acho não. Eu nunca fui da base do prefeito, Uhum. então acho que esse é o peso, sabe? Desde da minha candidatura, não foi o candidato que eu apoiei, mas esse rótulo de oposição, eu acho ele burro. Eu acho que a gente não precisava ter isso em Brumadinho, não. Acho que a gente tem que ser pró-Brumadinho. Se a gente pegar todos os meus projetos, todos os meus requerimentos, não vai ter um que fere os interesses do executivo. Por exemplo, eu tive projeto que reembolsava o executivo, projeto negado, entende?
Então, eu não acho que teve que aconteceu algo depois, não. Acho que já veio com isso. Então, vamos pegar em termos de campanha. Então, dos vereadores que aqui estão, 11 fizeram campanha para o prefeito e dois não. Então, não, por mais que seja a grande maioria, não é toda a Câmara. Uhum. Então, é porque na fala, eu não entendi, mas é, eu não fiz campanha para o atual prefeito. Não, eu sei. Inclusive a campanha estava ligada ao candidato Márcio Guru, Isso, né? Que exatamente. inclusive já teve aqui, professor Guru, pessoa super querida da comunidade. Mas eu falo que do ponto de vista do alinhamento não havia uma percepção de que não havia vamos dizer, um contraponto ao modelo de gestão, né? Eu digo isso e vou estender isso para a gente não ficar centrado na questão do alinhamento, numa questão da forma de fazer política, né? Nós temos aí um esvaziamento dos conselhos de participação popular, né? A não ser alguns conselhos que são essenciais para o fluxo de recursos, tipo Conselho Municipal de Saúde, de Educação. Os outros conselhos eles estão extremamente fragilizados, né? Alguns mais e outros menos. Uma Não, participação cada vez menos efetiva, né? sim, então, e aí não seria também um papel do nosso parlamento local incentivar que os conselhos sejam fortalecidos, que sejam que seus cargos sejam ocupados, que ele efetivamente exista para haver também uma participação maior, né, uma leitura maior das necessidades da população pelo parlamento nosso? Eu acredito muito nisso. Acho que tinha que ser uma das frentes que a gente teria que brigar, né? Porque acho que a gente traz mais a população para dentro das pautas da Câmara e, consequentemente, a gente consegue levar para fora da Câmara as pautas dela e as pessoas conseguem ficar sabendo e atuando mais sobre isso. Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais brigo e peço para a população, que participe da política, para que entenda a política, para que a gente discuta a política municipal do mesmo empenho e garra que a gente tem para discutir política em nível nacional. Mas os conselhos, eu era presidente da associação dos moradores do meu bairro, então eu sei da importância disso, eu sei da existência da Casa dos Conselhos, eu sei do tanto que é importante isso, né? Cada conselho, eu acho que ele tem a sua representatividade porque ele sabe daquele tema ali, né? Então, acho que ele até ajuda o trabalho do legislativo. Eu acho que isso tinha que ser muito mais próximo e bem alinhado. Eu concordo com você. Tá. E você vê alguma luz aí nesse sentido, por exemplo, além de você, de outros vereadores que possam estar trazendo os conselhos para dentro da casa da Câmara? Ou você acha que isso realmente está na mão da população, a população que vai ter que brigar sozinha por isso? Então, eu falo, meu gabinete, nós tocamos em todas as demandas que a gente já tinha notado nesses 3 meses, então a gente ficou muito sobrecarregado, sabe? De verdade. Então a gente fez 9 projetos em 3 meses, isso é muito para quem não participa da política. A gente fez 5 requerimentos, a gente fez 115 ofícios. Então, por que eu estou justificando isso? Porque eu não tive nem tempo de fazer essa interlocução com os vereadores para saber o que cada um pensa, sabe? Meu contato com todos não é esse contato mais próximo, não. Então fica difícil de eu falar se sim ou se não, entende? Entendo. Deixa eu te falar mais uma coisa que é super importante. Na realidade, tudo que eu estou conversando com você vem muito do que as pessoas trazem aqui no Acordo Brumadinho, que a gente Claro, discute, claro. a gente fala, né, de todos os assuntos. Aqui é um espaço de conversa múltipla. Mas uma coisa que é muito recorrente é a nossa relação com a Vale. Nem eu gosto de tratar isso como a nossa relação com a mineração. Mas todo mundo, quando vem, fala com nossa relação com a Vale. Quer dizer,
Você tem acompanhado como está a questão da reparação? Qual é a sua opinião sobre o acordo que a Vale fechou com o governo do estado? E como que você acha que os recursos das reparações devem ser aplicados? Como é que você está vendo esse movimento todo? Então vamos lá. Quando eu decidi entrar no legislativo, foi muito porque eu achei que o legislativo ficava de fora de temas muito importantes, inclusive esse. Então, o legislativo da gestão passada, eu achei ele muito ausente perante as questões que tinham relação com a Vale. Foi fruto de um requerimento meu, eu pedi aqui na Câmara que a gente criasse uma comissão do legislativo. E essa comissão foi criada. Qual foi o objetivo disso? Para que isso tenha mais força, para que eu não fale só enquanto um vereador. Essa comissão é composta por 3 vereadores hoje, além de mim, o Giada e o Guilherme Moraes. Qual que foi a minha ideia quando eu apresentei esse requerimento? Que a gente pudesse falar em nome do legislativo e, consequentemente, isso ter mais peso. Se a gente pega na base do vereador lá, o que consiste o trabalho do vereador é representar a população. Então, é inegável que nós somos os representantes legais da população. Então, por isso, eu acho que a gente tem que falar. Sim, eu estou acompanhando todo o acordo, eu acompanhei todo o desfecho, eu estava presente nas reuniões, eu fiz reunião com a Defensoria, com o Ministério Público, com o promotor, com o Estado, e uma das minhas queixas principais, um dia depois do acordo, 1 ou 2 dias depois do acordo, a gente fez uma reunião com o Estado lá na base do Corpo de Bombeiros, foram umas 20, 30 pessoas de Brumadinho, e eles abriram a fala falando só, a primeira coisa que o governador mandou fazer foi a gente vir cá para explicar o acordo para vocês. Aí eu acho que mais uma vez a gente está começando de trás para frente, porque a primeira coisa não tem que ser vir explicar para a gente depois que o acordo está pronto, né? Tinha que ser sentar com a gente e construir o acordo. E me dá raiva, de verdade, ver tudo sendo decidido por nós sem a nossa participação, né? Não sei se eles acham que é uma falta de capacidade técnica nossa, não sei se eles têm interesses políticos atrás disso, mas fato é que me incomoda. Você tinha dado uma outra pergunta, você consegue me ajudar para me te responder? Sim, porque como é que você vê? Eu vou até melhorar um pouco, pegando a sua fala, assim, se a gente, se o acordo está dado, existe um movimento que é para contestar o acordo, né? Aham, Mas se o acordo está dado, então a gente tem um outro movimento que pode estar correndo ao mesmo tempo, que é da aham, gente poder ter uma gestão, então, sobre os recursos que o acordo prevê. Como é que tá. você vê Bom, essa situação? Como é que você vê esse panorama? O que nós temos que fazer agora? bom, Qual que é o próximo passo em benefício da população de Brumadinho? então vamos lá. Eu li todo o acordo, eu sei o acordo e eu vou te passar a minha percepção, que eu acho que cada vez mais deixa de ser uma opinião e transforma em fato. O que me incomoda perante esse acordo? Tem algumas coisas que estão abertas e o AEDAS, que é a nossa assessoria técnica, ele tem uma voz maior que a própria população de Brumadinho. Isso, em tese, seria bom, porque ele falaria por nós, com nós, ele seria a nossa voz, sabe? Mas eu não me sinto que eles estão falando exatamente aquilo que a gente precisa. Eu acho que é muito mais um pensamento deles e o discurso fica cada vez mais diferente das ações, daquilo que os atingidos vão construir juntos e tudo mais. Eu não vejo isso acontecendo na prática. E por que que isso me deixa apreensivo? Porque eu tenho medo que as ações que a gente faça de forma isolada não surtam tanto efeito quanto as decisões que o AEDAS vai levar para o Ministério Público e para os mais órgãos do acordo lá, Defensoria, Vale, próprio Estado, e que eles decidam entre eles. Por exemplo, o que está em aberto no acordo? O pagamento do auxílio emergencial, que vai ser o programa de renda continuada, né? Então, os critérios disso, eu acho que o AEDAS tem um peso muito maior. E eles estão querendo colocar, por exemplo, o critério de renda. Eu não acho que seja justo, porque eu não acho que essa reparação é social. Né? Se é uma forma que eles encontrarem da Vale pagar por isso, eu acho que ela deve pagar o classe média da mesma forma que ela paga a pessoa de baixa renda. Né? O de classe média não dá para mensurar esses danos, entende? Não é uma coisa social. Então, acho que a primeira coisa que a gente tinha que criar nisso, e eu não, eu acho revoltante a gente ter que brigar por isso, sabe?
na minha cabeça é tão óbvio que Brumadinho tinha que largar na frente de todo o resto. Na minha cabeça é simples, coloca 100% para Brumadinho e o resto a gente divide, entende? Mas não dá para negar que os nossos danos e as nossas dores e os nossos transtornos são muito maior, muito maior que qualquer outros que não estejam aqui, né? Uma coisa, eu tenho acompanhado alguns grupos do AEDAS nessa discussão, Eu e também o faço parte de AEDAS vários. diz que não que essa necessidade de nós dizermos um modelo do escalonamento da reparação é uma demanda do judiciário, que não é uma demanda deles. Eu, inclusive, eu tenho nos grupos, quando eu participo, coloco de uma forma muito parecida com o que você está dizendo. Aí, então, como é que a gente resolve isso? Porque a gente Tá. não fala direto com o juiz, né? A gente não fala direto com o governador. Não, eles vão levar prontos. Eles que eu digo é Ministério, são as pessoas envolvidas, as associações envolvidas no acordo. Então, o Ministério Público vai levar junto com a Defensoria e com o Estado pronto para o juiz. Eles não vão chegar lá e vão discutir isso, já vai ser uma coisa pronta. Eles vão pegar isso com base no que os atingidos estão querendo. Quem que está falando para os atingidos? O AEDAS, entende? Então eles têm até uma ligação muito próxima com o Ministério Público, quem na minha visão é quem tem mais força dentro desse acordo, principalmente o promotor André Sperling. Então acho que é um dos caras que tem mais força dentro desse acordo e eles são eles caminham muito ligados, sabe? Então quem decide é o juiz, mas ele não decide da cabeça dele, sabe? Ele vai decidir com o que eles estão levando para ele. Ele vai, na minha visão, ele vai apenas homologar aquilo. Ele não vai parar para estudar todas as 25 cidades ao longo do Rio Paraopeba para falar, não, daqui para cá isso merece isso, não. Ele vai deixar o pessoal estudar sobre isso. Né? Então, em tese, é aquilo que eu falei, eu não sou contra o que o AIDAS se propôs a fazer. Eu sou contra o que o AIDAS vem fazendo, entende? Eu Uhum. não acho que ele faz da forma que ele se propôs a fazer. E o que nós podemos fazer qual é essa proposta assim que a gente pudesse fazer para que a gente intervisse nesse processo de uma forma positiva para a comunidade de Brumadinho? O que a gente tem que fazer? Ó, Qual que é a mobilização que a gente precisa fazer agora? vamos lá. Eu fiz a reunião com o Ministério Público, eu fiz a reunião com o promotor, eu fiz reunião com a defensoria, fiz 2 reuniões com a defensoria, inclusive uma com 3 defensores, inclusive o diretor da defensoria, e todas foram no intuito disso, falou assim, ó, a gente precisa falar por nós. Então, o que foi a minha estratégia? Eu fui nas ações dos entes representados por lá e falei assim, ó, a gente precisa ser ouvido, entende? Eu levei para todas a existência da comissão do Legislativo, falei assim, ó, não dá para acreditar que o Legislativo de Brumadinho não tenha voz. E isso eu estou falando, não é só por mim, não, eu tenho certeza que o Legislativo de Brumadinho não tenha voz. Por exemplo, não tem voz. Na reunião com a promotoria, eles falaram que o legislativo não é parte do processo. Mas como não? Se Brumadinho é a principal parte do processo, se o legislativo são os representantes legais do povo, como que o legislativo não tem espaço de fala? Então, isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que tem muita coisa que diverge a gente aqui da Câmara, muito mesmo. Acho que até mais do que a gente tem em comum. Mas nas ações relativas à Vale, no que a gente quer o melhor para Brumadinho, eu acredito, ou melhor, eu quero acreditar que a gente pensa muito igual. Então, eu acho que se o Legislativo tivesse mais voz, a gente teria um resultado muito melhor. Lendo todo o acordo, já estendendo um pouco mais, e aí mostrando para Brumadinho onde eu acho que realmente a gente deve brigar, é uma coisa que ninguém ou quase ninguém se atentou. E com esse negócio do meu processo de cassação, realmente eu estou focado na minha defesa. Eu quero continuar representando a população, então eu quero continuar aqui. Então eu tive que mudar um pouco o foco e eu tive que parar, infelizmente, de falar um pouco disso para tentar me defender. Uma coisa que eu não consigo acreditar, que eu posso perder o meu mandato por falar. Mas voltando, o que tem lá no acordo? Tem uma verba de 3 bilhões de reais que ela é descrita simplesmente para projetos ao longo do leito do Rio Paraupeba ou do Cale do Rio Paraupeba, algo do tipo. O que a gente tem que fazer? E eu levei isso para todas essas reuniões. Isso tem que ser um discurso único nosso. A gente precisa, de uma forma emergencial e prioritária, colocar uma porcentagem mínima para o Brumadinho.
Então, o que eu sugeri foi, por exemplo, 25%. Ah, Gabriel, então 25% só vão vir para Brumadinho? Não, mas a gente garante que no mínimo 25% disso vão vir para cá. Porque da forma que está, não tem garantia desses 3 bilhões de vir real para Brumadinho. Pode vir mais que os 25%? Pode vir mais que os 20%. Pode vir, não chegar nem um centavo? Pode. Então, eu acho que brigar por isso seja muito importante. Então, se a gente briga por esses 25%, nós estamos falando de 750 milhões de reais que possam ser empregados em projetos aqui em Brumadinho. Isso, se bem empregado, pode mudar o rumo de uma economia. Além desse dinheiro, desse recurso que você está falando, existem outras parcelas que também vão ser direcionadas para Brumadinho. Isso, mas eu tô me apegando a esse ponto, que é onde eu acho que a gente consegue melhorar no acordo, sabe? De Sim. tudo que eu li no acordo, é onde a gente consegue melhorar. A gente Agora, tem é o dois lugar pontos. mais problemático, porque é onde divide a população. Né? Exatamente porque aí existe a população que acha que uns são mais atingidos que os outros, né? Então que mereciam ser melhor reparados, melhor, enfim. E existem os outros recursos, né? Que são também de ordens 4 bilhões, enfim, são números que a gente nem tem muito costume de praticar no, Aham. no nosso Mas dia a dia. entenda que são duas coisas. O dinheiro para projetos e o dinheiro para programas de renda continuada. Sim. Pois é, nos projetos, porque os projetos podem nos estruturar, né, também, estruturar o município. Para explicar melhor, não para você, mas para quem nos ouve, Uhum. existe também dentro do acordo uma verba de 1,55 550 milhões de reais, 1 bilhão 550 milhões de reais, que isso já está para ser destinado para projetos em Brumadinho. O que me incomoda também, que tem uma lista lá de cento e tantos projetos, e que não tem uma prioridade. Então a gente não sabe, por exemplo, se o dinheiro acabar, o que fica fora, o que não é. A gente vai começar por qual, entende? Mas já existe essa verba. Então, acho que se a gente já garantir essa verba para projetos e garantir mais os 25%, eu não estou falando que eu acho que o acordo fica justo para o Brumadinho. Eu acho que ele fica menos ruim para o Brumadinho. Ah, Gabriel, você está falando que 2 bilhões para projetos direto para o Brumadinho está ruim? Lógico que eu estou. Eu estou falando de um acordo de 35 bilhões de reais. Eu não vou falar que é injusto o Brumadinho pegar menos que 5% de forma direta disso, né? E tudo que vem querendo colocar para a gente pagar, falando que o Brumadinho vai ter 12 bilhões, eu não consigo concordar, não. Essa conta de Rodoanel na nossa conta também aí, colocar isso para a gente pagar, tá complicado. Eu nem toquei no Rodoanel, porque isso já é um outro assunto enorme. Gabriel, vereador, a gente está quase encerrando aqui o nosso tempo, e eu queria pedir para você encerrar, eu propondo uma reflexão, não sei como é que você pensa isso. Nós estamos vivendo uma extrema judicialização do processo político brasileiro. Né? Então, eu quero entender que o seu caso vai dentro é, desse universo, quer dizer, você está sendo, nesse momento, perseguido pelo delito da fala. Né? É. Qual que é a sua expectativa? Você acha que você vai convencer os seus pares? Você acha que a sociedade de Brumadinho está entendendo o que está acontecendo? Qual que é Vamos o lá. seu. O que é que você vê de universo futuro aí? Primeiro, eu queria deixar um panorama geral para todo mundo, e eu acho que isso é preciso ser visto. O quão desafiador não é esse momento para todo mundo, e principalmente para mim. Então, minha primeira vez enquanto vereador, eu sou um dos pouquíssimos vereadores de oposição na Câmara Municipal. Nós estamos num momento de pandemia e nós estamos num momento que a gente tem que lidar com as demandas do crime da Vale. Por que eu estou falando isso? Demanda de crime da Vale, por exemplo, nessa entrevista nossa aqui, super importante, mais da metade dela a gente falou de demandas da Vale. Se não existisse isso, a gente poderia estar falando a temas que já eram problemas inerentes do município por si só, né? Então, são coisas que sufocam a gente. Então, é desafiador, é grande. Em relação ao meu processo de cassação, estou tentando buscar a palavra mais exata, mas ela me falta mesmo, sabe?
eu fico tão incrédulo de estar vendo isso acontecendo que eu não consigo acreditar que as pessoas não estejam vendo. Então, eu fico grato de ver o apoio da sociedade civil, né? Então, das associações, a gente recebeu mais de 10 cartas de apoio de associações, algumas outras estão fazendo. Nós recebemos apoio de parlamentares de extrema direita e de extrema esquerda. Então, acho que quando se trata de defender o certo, a população, os próprios políticos estão mostrando que não tem lado. Então, eu preciso que Brumadinho veja isso. Esse meu processo de cassação, se vocês pegarem, está tudo nas minhas redes sociais. De novo, assista, tire suas próprias conclusões. O que eu mais peço desde o dia que eu entrei na política, desde o dia que eu assumi, foi que a população participasse da política, sabe? Entender como funciona a política, ela é muito importante. Eu mostrar isso talvez tenha incomodado. Então, qual é a minha expectativa? De verdade, eu acho que, falando de coração, acho que pode acontecer as duas coisas. Para mim não é resultado nenhum surpreendente. Eu acho que por se tratar de tamanho absurdo, de não fazer sentido nenhum uma denúncia, nenhum. Porque mesmo que se eu tivesse ofendido alguém, eu teria imunidade parlamentar, né? Então eu tenho que ter esse poder de fala, né? Eu fui eleito para falar o que eu penso. Então, se eu não tiver esse diferencial, eu viro, e sem querer menosprezar ninguém, mas falando de uma realidade nossa, eu viro mais um da nossa sociedade que tem medo de falar, né? Ou por perder um emprego, ou por temer um alvará, ou por temer uma retaliação. Então, se eu não posso falar, o que eu faço aqui dentro? Né? Então, eu não acho que eu estou na contramão, não. Eu acho que muita gente está na contramão. Eu acho que o primeiro passo é a gente informar a população. O primeiro passo é a gente ter uma população civilizada. Então, eu não quero acreditar que eu seja caçado por isso, mas eu sei que existe uma chance muito grande que eu seja caçado por isso. Bom, nós aqui torcemos pela liberdade de expressão, nós lutamos por ela, acreditamos nela, e que você tenha sucesso nessa empreitada, vereador, que a gente possa conversar um pouco mais na frente é, é, com, sobre os seus projetos futuros. Muito obrigado Eu, por ter participado desse Acorda Brumadinho de hoje. eu agradeço demais a participação. Falar com a população sempre vai ser uma prioridade para mim. Sempre que quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Eu carrego um fardo muito pesado de séculos de política no Brasil, que a gente está desacreditado da política mesmo, sabe? Mas eu preciso que as pessoas entendam que por mais que eu carregue esse fardo, ele não é meu, eu não tenho essa culpa. Eu estou querendo fazer diferente, eu estou provando que dá para fazer diferente, então eu peço literalmente esse voto de confiança, sabe? Peço que acompanhe o que eu venho falando, conversa comigo, sou muito acessível, minhas redes sociais, eu mexo tudo lá, meu telefone, quem quiser conversar comigo, sigo à disposição. Obrigado pela oportunidade, estamos por aqui. Tá certo. Bom dia. Muito Bom dia, obrigado. grande abraço, até Grande mais, tchau, tchau. abraço. Esse foi o vereador Gabriel Parreiras, em processo de cassação contra ele pela liberdade de expressão. Não vou entrar no mérito do que disse, mas nós estamos vivendo ainda nesse atraso. Nós estamos perdendo tempo com esse tipo de coisa. Ou perdendo tempo, ou será que isso é uma forma de se fazer política no Brasil? Essa semana nós escutamos aí a conversa do presidente da República com o senador, Você tá por aí ainda? uma conversa que nós sabemos que foi gravada para provocar. Bom, você que chegou aqui agora, não esquece de se inscrever, dá o ok, né? A gente é um mantra que repetimos. Vamos educar os algoritmos para que o Acorda Brumadinho seja mais visto. Então tá, até logo. Um bom fim de semana para todos. Acorda, Brumadinho!